Olá, eu sou o professor Emmanuel Romário Cavalcante, atuo no Instituto Federal de Pernambuco, sou da área de computação e nesta videoaula eu vou falar sobre a motivação para estudar teste de software. Aqui tem o meu e-mail, é emmanuel@gmail.com, e abaixo o link para o meu site pessoal. Bem, a área de teste de software é extremamente importante para aquele que está estudando computação, desenvolvimento de sistemas, ou para todo aquele que quer aprender programação. Tá? Existe essa frase famosa, né, que diz que todo mundo sabe que errar é humano, mas para você realmente estragar tudo, basta você ter um computador, certo? Então é possível que com o computador você resolva muitos problemas, mas também você pode provocar muitas falhas. E o que é que a gente vai ver aqui agora? Eu listei e vou listar aqui para vocês 10 famosos erros de software. Na verdade são desastres, tá? E cada um pior do que o outro. Vamos ver. O primeiro é 1962, o lançamento de um foguete da NASA, e aconteceu que o foguete explodiu, certo? E qual foi a razão dessa explosão? Um erro bem banal, certo? Primeiramente, né, esse lançamento, essa explosão causou um custo de 18 milhões de dólares na época, né? Se for converter para os dias de hoje, 2021, totalizava 156 milhões de dólares. E aí o desastre, como é que foi? O foguete, né, Mariner 1, com uma sonda espacial para Vênus, foi desviado de sua rota de voo, logo após o lançamento, né? Então o controle da missão destruiu o foguete, menos de 300 segundos após o lançamento. E qual foi a causa dessa explosão? Simplesmente um programador, na hora de transcrever uma fórmula, ele errou, tá? Um físico tinha feito algumas fórmulas para implementar no software e simplesmente na hora que ele foi transcrever do papel para o computador, para o programa do computador, ele errou nesse momento aqui de transcrever essa parte da fórmula. E isso ocasionou essa falha absurda. Então veja o quão é importante você poder testar bem o sistema antes de colocar em produção. Uma segunda falha, desastre, né, melhor dizer, ocorreu em 1978. Aqui ocasionou a destruição de um coliseu, né, de um teatro, vamos dizer assim. Tá? E aí, bem, graças a Deus não houve feridos, né, porque esse acidente aconteceu quando não tinha pessoas mais no coliseu. Mas isso foi por sorte, porque algumas horas antes estava lotado, tá? E aí qual foi o erro? Aqui no caso foi o erro do software CAD, né? Que é software utilizado por engenheiros e arquitetos e para poder modelar e modelar a construção, certo? De uma casa, de um prédio. E esse programador assumiu incorretamente, fez uma suposição incorreta, né? Que haveria um determinado peso, certo? Nos suportes do telhado, só que quando veio um dos suportes, soltou da neve, desencadeou uma reação em cadeia e o peso foi além do que ele havia previsto e ocasionou esse acidente. Então, nos dias de hoje, esse desastre teria ocasionado 361 milhões de dólares. É assustador, né? Um outro erro aqui relacionado a questões militares. Esse aqui foi talvez o que poderia ter provocado a maior tragédia, né? Simplesmente a Terceira Guerra Mundial poderia ter acontecido devido a esse bug. Que foi isso aqui, um incidente de alarme falso, certo? Soviético. O que foi que aconteceu? O sistema soviético, né, de alerta indicou falsamente que os Estados Unidos haviam lançado 5 mísseis balísticos. Certo? Durante a Guerra Fria, naturalmente, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles ficavam desenvolvendo sistemas para tentar detectar possíveis ataques aéreos. E aí, nesse exemplo aqui, houve uma falha
certo? Um bug no software que não conseguiu filtrar falsas detecções de mísseis causadas pela luz do Sol refletindo nas nuvens. Então, em determinado momento, aconteceu a reflexão da luz do Sol nas nuvens, de determinada maneira, que fez com que o sistema falsamente acusasse, interpretasse como mísseis sendo lançados. E aí, felizmente, né, o oficial encarregado pelo serviço no momento, ele raciocinou que se os Estados Unidos estivessem realmente atacando, teriam lançado mais do que 5 mísseis, né? E daí ele considerou que foi um alarme falso. E aí você pode encontrar reportagens, né, falando desse momento aí, que o homem que sozinho salvou o mundo da guerra nuclear. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar notícias falando disso. Tá? O ano foi 1983. E agora vamos para o mercado financeiro, Wall Street, né, um crash, 1987, conhecido como Black Monday. Em apenas um dia, o Dow Jones caiu mais de 20%. Algo assustador. Foi o que aconteceu aí, né? Um custo de 500 bilhões de dólares em um dia, né? Algo surreal. Então, o Black Monday, que ocorreu em 19 de outubro de 1987, como eu falei, o Dow Jones caiu mais de 22%. E aquele bug de software que envolve o quê? O que é que acontece? Os computadores, os algoritmos, né, eles compram e vendem ações automaticamente, com base em algoritmos definidos por empresas de negociação. Isso já, desde aquela época, já era usado, hoje em dia é muito praticado isso. Tá? Ocorre que em um determinado momento houve uma reação, vários programas de computador reagiram de acordo com um conjunto de equações, de regras, e uma reação em cadeia resultou no excesso de vendas. Certo? De repente ficou todos os algoritmos apenas vendendo as ações. E aí com isso ocorreu uma queda absurda nas ações, aqui está o gráfico, certo? O Dow Jones estava com 2.400 pontos e caiu para 1.600, tá? Isso aqui em questão de um dia caiu mais de 500 pontos. E aí depois aos poucos foi recuperando, né? Mas isso foi um efeito absurdo, tá? Uma loucura na época. Isso aqui é muito maior, por exemplo, do que a queda com a pandemia, né, do Covid. Se você for olhar os gráficos, esse tipo de queda aqui teria ocasionado após uma semana, por exemplo, da pandemia, né, em março. Nesse caso foi apenas um dia, então foi uma queda bem mais acentuada. Agora vamos aqui para falhas na empresa AT&T, né, que é talvez a maior empresa de telecomunicações do mundo, empresa norte-americana. E em 1990 ela passou por um perrengue, né? Ocorreu uma falha que fez com que os sistemas morressem, né? Então as pessoas não conseguiram telefonar, e isso ocasionou também reservas de voo, né? Que na época era por telefone, né? Você não tinha a web ainda, né? Para fazer as coisas pela internet, então era por telefone. E aí 75 milhões de chamadas não puderam ser feitas, e 200 mil reservas de voos foram perdidas. Então imagina aí o efeito financeiro disso. E o pior de tudo é que esse erro foi ocasionado por uma única linha de código. O mais assustador, né? Uma única linha de código com bug ocasionou essa tamanha desastre, né? Então, como é que foi? O único switch, tá? Que é um equipamento que conecta computadores, tá? Roteadores e tal. O único switch sofreu um pequeno problema mecânico e desligou o centro. E após ele retornar, enviou uma mensagem que fez com que os demais centros de computação fossem desligados. Aí isso derrubou a rede da AT&T por 9 horas. Imagina, 9 horas aí sem conseguir telefonar. Algo inimaginável, né? E o que foi que aconteceu, né? Um mês antes desse colapso, né, os técnicos tinham feito uma atualização do software no intuito de acelerar o processamento de certos tipos de mensagem. E mesmo eles tendo realmente testado, aqui é interessante frisar isso, né? Mesmo o código tendo sido rigorosamente testado, um bug de uma linha foi adicionado
inadvertidamente ao software de recuperação de cada um dos 114 switches. Então todos estavam executando o mesmo código, e aí tendo um erro, o erro está em todos, e o código aqui, o pseudocódigo, tá? Você pode pausar o vídeo aqui para dar uma lida, não vou explicar aqui para não prolongar, mas a única linha de código que ocasionou um custo de 60 milhões de dólares na época, certo? Hoje seria cerca de 120 milhões de dólares, foi esse break aqui, que quando acontecia de cair nessa linha de código, na verdade o programador pensou que iria sair do if, mas aqui ele sai do switch. Aí saindo do switch case, ele vem diretamente para a linha 13, mas nessa situação aqui deveria vir para a linha 11. Então isso ocasionou essa perda catastrófica de chamadas e de reserva de voos na AT&T. Tá? Aqui tem uma explicação mais detalhada, você pode pausar o vídeo para ver com calma. Então vamos novamente para a questão militar, né? Muitos de falhas de software, né, são relacionadas a envio de foguete, nesse caso aqui a detecção de míssil. Nesse caso aqui foi uma tragédia porque ocasionou uma destruição de uma aeronave comercial e centenas de pessoas morreram. Isso durante na verdade foi em 1983, né? Então durante ainda a Guerra Fria foi um clima bem tenso, tá? Porque o que aconteceu? Durante a Primeira Guerra do Golfo, né, um sistema americano de mísseis Patriot na Arábia Saudita não conseguiu interceptar um novo míssil Scud iraquiano. Então o míssil destruiu um quartel do exército americano. Certo? Então foi uma destruição lamentável, né? 28 soldados mortos e 100 feridos. E aqui simplesmente um erro de arredondamento de software. Tá? Essa questão de arredondamento ocasiona vários erros. Certo? Existe um clássico, que é esse aqui, o 7º do Pentium. Tá? Que aqui é um absurdo, né? Porque o erro está no próprio processador. Né? Então, se um processador contém bug, contém erro, no caso aqui erro de arredondamento, então qualquer software que você vai fazer usando, né, aquele processador vai consequentemente conter o mesmo erro, certo? A não ser que você corrija, né? E aqui é um erro que afeta todos os softwares feitos nessa plataforma. Então o que foi que aconteceu? O famoso chip Pentium, né, da Intel, de 1993, ele cometia erros de arredondamento. Como exemplo, né? Se você dividir esse valor aqui, 4.195.835 por esse outro valor aqui, ele resultava nesse valor aqui, 1,33374, em vez de 13382. Você pode achar que isso é um erro pequeno, mas isso aqui jamais pode acontecer. Dependendo do sistema que você vai fazer, isso aqui pode ocasionar falhas catastróficas, certo? Só para ficar mais evidente, né, uma outra maneira de você enxergar o erro, se você calcular aqui qual o valor dessa expressão aqui, matemática, A menos A dividido por B vezes B. Então aqui você vai saber fazer facilmente, né? Você corta B com B, certo? E aqui você vai ter A menos A, então essa expressão aqui tem que dar zero, independente dos valores de A e B. Certo? Naturalmente o B aqui não sendo zero, né? Mas o que acontece? Se você tiver o A como aquele valor de 4 milhões e o B de 3 milhões, o resultado dá 256, deveria dar zero. Então esse aqui foi um defeito flutuante no processador Pentium, e isso ocasionou uma estimativa de 475 milhões de dólares, né? Mais toda a queda na credibilidade da corporação. Então vamos aqui para o 8º. Novamente, explosão de foguete. Né? Aqui temos um videozinho que mostra o lançamento do foguete europeu, chamado Ariane 5. E aí, pouco tempo após o lançamento, o foguete
muda sua rota e explode. E aí, qual foi o erro de software que ocasionou essa destruição? Vamos ver, né? 500 milhões de dólares, que são um pouco mais recentes, né? 1996. Então, o Ariane 5, né, o mais novo foguete, não tripulado, então não teve perda de vidas, pelo menos. Ele foi intencionalmente destruído, segundos após o lançamento. E aí, juntamente com a carga de 4 satélites, tá? Então, qual foi a causa disso? Olha só, erro de estouro, né? De arredondamento. Então, o que foi que aconteceu? O computador de orientação tentou converter a velocidade do foguete lateral em 64 bits para um formato de 16 bits. Então, naturalmente, você não tem como armazenar um número que está em 64 bits para um de 16 bits. Então, dependendo do número, né? Se for muito grande, você vai ter um erro de estouro. Você vai perder informação. E aí, um grande problema é que quando o sistema de orientação foi desligado, o controle passou para uma unidade redundante idêntica, que tem o mesmo algoritmo. Então, nada adiantou ter uma outra unidade, né, um software alternativo, se ele contém o mesmo bug. Então, vamos agora para o penúltimo erro famoso de software, tá? Aqui, uma destruição aqui de uma sonda em Marte, em 1998, certo? Então, ocasionou aqui 125 milhões de dólares. Tá, isso aqui na época, né, se for converter para os dias de hoje, está bem mais. Então, depois de uma jornada de 286 dias na Terra, a sonda lá, né, disparou seus motores para entrar na órbita ao redor de Marte. A ideia seria ficar ao redor de Marte, né? Então, disparou os motores para poder entrar em órbita. Os motores dispararam, mas a espaçonave caiu muito na atmosfera do planeta, ocasionando a colisão, né? Então, para entrar em órbita tem que ter todo um cálculo, né, de velocidade, de inclinação, do ângulo e tal, porque qualquer errozinho faz com que ou ele saia e se perca no espaço, ou ele entre na atmosfera e caia no planeta, né? Então aqui foi o que? Foi erro de usar unidades diferentes. Você sabe que, infelizmente, nós não temos a mesma unidade de força, de peso, de volume no mundo todo, né? Você tem as unidades de newtons, por exemplo, de força, mas tem libras de força. E aí o que aconteceu? O software que controlava os propulsores usava unidades imperiais, mas deveria utilizar newtons, conforme especificado pela NASA. Então, outro erro banal, né, de você não usar a mesma unidade de medida. Tá? Então, isso já ocasionou esse tipo de falha, certo? E um simples erro, certo? Poderia ser facilmente detectado. E por fim, talvez um dos mais famosos, né, o bug do milênio, 1999, um custo estimado de 500 bilhões de dólares apenas. E qual foi o problema que aconteceu, né? O que acontece? As empresas gastaram bilhões em programadores para consertar uma falha no software legado. Então, o que acontece, né? Foi um medo, né, que as empresas tiveram nessa época, que a boa parte dos softwares legados, né, os softwares antigos, feitos na década de 60, 70, 80, eles utilizavam um ano com apenas 2 dígitos. Aí você pode perguntar, por que economia, né? Bem, no início da computação você tinha pouca memória disponível e talvez se pensasse em economizar a memória, né, para armazenar o ano. Então, em vez de usar 4 dígitos, se utilizava apenas 2. Agora, o grande problema é o seguinte: quando passasse do ano 1999 para o ano 2000, o final seria 00. E aí o 00, talvez o sistema passasse a interpretar como o ano 1900 e não como o ano 2000. Então, o que se temia, né, é que com a chegada do ano 2000 ocorreria um colapso em boa parte dos sistemas. E aí as empresas passaram a gastar muito dinheiro com programadores para atualizar os sistemas,
Mas o que aconteceu é que realmente continuou 2000, pouco do que se imaginava que aconteceria realmente aconteceu. Então esse gasto imenso foi desnecessário. Certo? Você pode encontrar vídeos no YouTube, tá? No Tecmundo, por exemplo, no canal Tecmundo tem uma história, né, desse bug do Millennium, que é bem interessante. E agora eu vou só concluir falando alguns bugs que eu encontro, né, que eu já encontrei no dia a dia, né, em sistemas que eu utilizo. Né? Então, o primeiro foi a Caixa Econômica. Tem essas falhas, né, de sistema temporariamente disponível, que são bem comuns, mas um bug bem ridículo que existia, não sei se ainda existe na Caixa Econômica, sei que passou muito tempo, é o seguinte: várias vezes eu ia tentar pagar um boleto, mas na hora de digitar a senha eu errava a senha, certo? Então, quando eu tentava novamente, poucos segundos depois, digitar novamente a senha, mesmo acertando a senha, o sistema negava o pagamento, dizendo que uma transação já havia uma transação. Então, olha só, um exemplo aqui, né? Eu ia pagar essa conta, então digitava o código do boleto, ok? Logo depois ia digitar a senha, só que aqui por acaso eu errei a senha. Então, quando eu ia confirmar, ele dava a mensagem de que a assinatura eletrônica, né, a senha estava inválida. Beleza, retorno. Ao retornar, ele volta para essa tela para eu digitar novamente a senha. Aí agora eu digitava a senha corretamente, confirmava. E aí o que acontecia? Ele pagava a conta? Não. Ele dava essa mensagem aqui, dizendo que houve mais de uma tentativa de realizar essa transação em menos de 28 segundos. Por favor, cheque seu extrato para ver se a mesma foi efetivada. Então, aqui é um bug óbvio, né? Que ele verificou que houve uma tentativa, mas se essa tentativa foi com a senha errada, então na verdade não foi uma tentativa. Certo? Então eu tinha que voltar e esperar um certo tempo para poder botar a senha de novo. Se eu botasse com pouco tempo, eu ficava nessa falha, nesse loop aqui. Então, e para piorar, o que era? Quando eu retornava dessa mensagem, ele ia para a tela inicial, que eu tinha que escolher novamente, pagar boleto, para encher tudo novamente. Para piorar, ainda tinha isso. Então, realmente algo bem chato, né? A vontade de fazer era isso aqui. Dar uma lapada no computador. Então, bem, segunda falha que eu já encontrei, sistema de concessão de diários e passagens, né? SCDP. É usado pelos órgãos públicos na hora que vai emitir diário ou passagem para um servidor. Então aqui foi uma mensagem que eu já encontrei, certo? Você aqui em cima aqui você pode visualizar, ó. Aqui é um sistema feito em Java, né? Então o motivo da missão, na hora que foi emitir a passagem, o bilhete aéreo, deu essa falha aqui de Socket Timeout Exception. Certo? Quem programa com Java vê muito, né, esse tipo de mensagens aqui de erros, tá? Então simplesmente o cara estava aqui usando, né, o sistema tentando emitir a passagem e aí pá, aparece essa mensagem aqui. Então, e a pessoa fica perdida, né? O leigo vai ficar sem saber o que fazer. Então, hipercarga. Ia lá acessar o hipercarga um belo dia e simplesmente aparece aqui a mensagem, né? Ó. Isso aqui é a mensagem que deveria aparecer apenas para um programador, né? Para um desenvolvedor, jamais para um usuário final. Diz aqui, uma seção de segurança, veja que eu estou acessando o site convencional, o site normal, né? A página inicial do hipercarga. E aqui deu um erro aqui de segurança, dizendo aqui, ó, uma exceção que não foi tratada. Então é isso que, durante esse curso, eu vou estar ensinando a vocês. Você tem que tratar as exceções. Quando você não trata uma exceção, no exemplo de Java, fazendo o bloco try-catch, pode acontecer esse tipo de erro aqui. Certo? E aí o usuário vai ficar doido, né? Com esse monte de informação que ele não vai entender. Erro na CACI, né? Que é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, plano de saúde. Então aqui um erro, por exemplo, ocorreu um erro de processamento. Então pelo menos aqui foi mais elegante que ele não colocou um monte de informação técnica, né? Apenas disse que houve um erro no processamento e colocou data e hora.
Então aqui menos mal. Pelo menos o erro foi tratado, né? E apresentou ao usuário de uma maneira que ele possa compreender. Agora um outro erro que já aconteceu foi esse aqui. Já esse aqui está uma mensagem em inglês, certo? Uma referência aqui ao objeto e tal. Possivelmente um no pointer exception. Então vamos agora para outro sistema, swap. É um sistema muito usado pelos órgãos públicos, tá? Para tramitação de processos. E nesse exemplo aqui do swap, aconteceu aqui ó, uma exceção, novamente. Ó, tá? E aí ele jogou isso aqui, é o tipo de mensagem que é para aparecer durante o desenvolvimento do sistema, né? Não para o usuário, não na produção. Então um exemplo aqui de erro foi código em Python, certo? E aqui ele mostra as linhas aqui onde houve o bug. Então aqui para finalizar, não, temos no CNPq, erro no CNPq, né? O famoso no point exception, que é o erro mais famoso do Java, certo? E por fim aqui, Banco do Brasil, erros, problema na execução, de repente joga lá essa mensagem, você não sabe o que aconteceu, mostra um código, o usuário vai ficar perdido. Plataforma Lattes, currículo, logo na tela inicial, né? Server JSP disponível. Então, dá um código 503. Isso aqui foi na tela inicial, né? Da página do currículo Lattes, que é acadêmico, usado em alguns institutos federais, né? Controle acadêmico. Erro de execução, ele simplesmente joga aqui o detalhe da configuração do arquivo do servidor web. Então tem vários erros aqui, no exemplo que é acadêmico, erros bem chatos, certo? Por fim aqui LG, para terminar, entrando na tela aqui, analisando, tentando acessar algum produto da LG, simplesmente jogou esse erro aqui, erro 500 do HTTP. E aí pá, joga essa tela aqui do servidor JBoss e o usuário vai ficar perdido, sem saber o que aconteceu, certo? Então, para quem programa Java, né, você pode ver quais são as exceções mais frequentes, os erros mais frequentes no programa Java. O mais famoso de todos é o no pointer exception, certo? 70% das exceções são dessa daqui. Inclusive o inventor do no pointer exception depois se arrependeu, né, de ter criado essa ideia da referência nula, certo? Esse Charles Anthony foi ele que criou em 2009. Ele falou que foi o erro de bilhões de dólares, né? Porque é um erro realmente bem chato, que é muito comum de acontecer. Você tem que estar sempre lembrando de verificar se a referência ao objeto existe ou está nula. E aí ele tem ocasionado 1 bilhão, né? Causado $1 bilhão nos últimos 40 anos. Né? Então essa ideia, obviamente essa ideia da referência nula não foi do Java, né? Foi desde 1975 ele criou, e várias linguagens de programação trabalham com essa referência nula. Uma linguagem que, digamos, a Kotlin, né, que é uma linguagem, digamos, uma sucessora do Java, de certa forma, ela evita que se tenha referência nula, certo? Aqui a Kotlin é null safety, certo, gente? Então, aqui eu terminei essa videoaula, tá? Próxima aula vai ser sobre depuração de código. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.